Bom, pessoal, depois dessa top palestra, a gente vai para uma próxima top palestra, que é de um outro ex-aluno nosso, Luiz Fernando Figueira, extremamente dedicado. Luiz Fernando foi um dos alunos mais dedicados ao curso, né? Também sempre participou de tudo, sempre envolvido, sempre nos prazos, sempre na sala de aula. E ele fez um caminho bem difícil, né? Porque quando surgiu a primeira oportunidade para ele em São Paulo, ele estava terminando o curso. Então ele viajava para vir assistir aula e foi muita batalha, né, Luiz? E conseguiu, né? Conseguiu mesmo criar um caminho dentro das maiores agências do país, né? Então, é com muito orgulho que eu convido a todos vocês para continuarem conosco, para prepararem suas perguntas, para ouvir, né, o que é sair do Selmi Day, como ele mesmo colocou de título da sua palestra, e ir para Cannes, né? Luiz, com você. Muito obrigado pela presença. Um beijo, boa palestra. Oi, Duda, boa noite a todos. É uma imensidão de prazer aqui estar hoje com vocês. Espero realmente poder contribuir para esses novos estudantes aí virem para São Paulo, conhecer esse mundo maluco que é essa capital, mas é muito gratificante. Então, assim, conte sempre comigo. Desde já agradeço o convite de você, do Samuel, de toda a equipe da Uniara. E é isso aí, vamos falar um pouquinho, vamos incentivar esses novos estudantes aí de publicidade a cada vez mais, assim como a Ana falou, a se jogar no mercado, a aprender e quem sabe vir para São Paulo, vir para Londres, ir para qualquer lugar desse mundo. Combinado? Vamos lá, pessoal, eu vou compartilhar minha tela. Pronto. Como a Duda destacou, o tema que eu separei aqui para vocês é do Selmi Day ao Leão de Cannes, e bora lá, quem mais vem. Para quem não é de Araraquara, eu peço desculpas pelo trocadilho, porque Selmi Day é o bairro onde eu morei, toda a minha vida em Araraquara, e onde meus pais moram até hoje, onde eu vou visitá-los. Então, eu saí daí, tenho orgulho de ser do interior e de hoje estar trilhando aqui na capital um caminho super bacana. Então, quando a Duda me fez esse convite, a gente começou a conversar sobre vários temas. Eu falei para ela que eu tinha vontade de falar com várias coisas para vocês, e destacamos aqui dois que eu acho e espero que vocês gostam, e quem sabe a gente volta para falar muito mais para vocês aí. Então, o primeiro ponto aqui que eu vou destacar para vocês, em bullet points para vocês, e vou contar um pouquinho de histórias em cada ponto, e espero que vocês gostem, é como conseguir uma carreira aqui em São Paulo. O que fez de diferença para que eu conseguisse me destacar e fazer essa viagem aí de 300 quilômetros e vir para São Paulo e conseguir um emprego. Então, vamos lá. Aqui tem alguns pontos. O primeiro que eu destaco, e eu acho que nós, como profissional de comunicação, nós precisamos sempre estar atualizado, a gente precisa sempre saber o que está acontecendo, porque uma informação pode me dar a oportunidade de eu levar uma campanha nova para um cliente, é uma oportunidade de eu falar com um novo público, ou até mesmo de um problema chegando. Então, eu acho que a informação ela é de grande valia, ela tem uma riqueza enorme para que a gente possa se preparar. E uma coisa que eu sempre acreditei foi que se eu quero um dia fazer parte desse mercado, se eu quero um dia fazer esse mercado acontecer, eu preciso saber quem está fazendo esse mercado acontecer hoje, quem é a história, né, da publicidade, não só brasileira, quanto mundial. Então, eu preciso saber quem que é, o que aquelas letrinhas DPZ significam, qual que é a história de um Mosta Oliveto, do Marcelo Serpa, de um Eduardo Simon, que são profissionais que regeram, né, toda essa publicidade brasileira e regem até hoje.
Então, eu tinha essa ansiedade de saber. Então, foi quando eu por exemplo, comecei a ler livros de biografia, que nem do Oliveto, Roberto Justus, Nizam. Eu li também livros sobre agências de publicidade. E uma coisa que eu destaco aqui, que eu sempre fiz, foi na minha época, né, quando eu estudava na Uniara, entre segunda e terça-feira, a biblioteca recebia uma mensagem. Então, assim, toda segunda ou terça, eu ia para a biblioteca para me munir de informação do meio publicitário. Então, eu queria saber quem que estava abrindo concorrência, que agência que estava abrindo vaga, quem estava contratando. Então, eu tinha essa ansiedade. E isso me destacou muito, por exemplo, porque quando eu vim para São Paulo e na segunda agência que eu estava, eu sempre continuei a me atualizar sobre o mercado, a querer me suprir dessas informações. E nessa agência, o pessoal pegava, poxa, eles falavam, né, poxa, você viu que a agência X perdeu a conta tal? Aí eu falava, é verdade, mas ela já foi para outra agência, porque eu já estava consumindo isso. Todo dia eu tirava um pouquinho ali do meu horário de almoço para ler essas informações. E aí o pessoal falava, caracas, Luiz, como que você consegue saber tudo isso? Eu falava, eu tenho essa ansiedade. Então eu via podcasts, eu consumia muita informação, e eu acho que isso é muito importante para que você possa vir para São Paulo e conhecer, já chegar aqui conhecendo. Isso me ajudou muito. Nós, como publicitários, né, profissionais da comunicação, a gente fala muito em sempre levar uma ideia brilhante ao cliente, sempre fazer algo diferente para o cliente. E por que não nós temos uma apresentação diferenciada, né? Eu acho que isso pode impactar muito na hora de uma entrevista, na hora de você se colocar uma bio no LinkedIn, por exemplo, você se vender de uma forma criativa. A gente faz isso para os anunciantes que a gente lida. Por que não fazer para nós mesmos? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu já ouvi vários profissionais falando e que eles falavam disso também. O Eco Moliterno, que é um profissional grandioso, já ganhou vários prêmios, reconhecido, ele fala sobre isso também. E é muito legal, porque na minha época, eu estava ali no segundo ano, para o terceiro ano, e aí eu tenho uma amiga, né, a Débora, que até hoje tem uma agência em Araraquara, e ela falou para mim, me manda seu currículo, deixa eu dar uma olhada. Ela, como uma boa diretora de criação. E aí eu mandei, ela falou, o que você está querendo com esse seu currículo? Eu falei, quero impressionar, quero que eles me chamem para uma entrevista. Ela falou, você não vai conseguir, porque o meu currículo era uma página de um Word. Ele estava cheio, completado ali com as informações, mas era um Word, era um papel sulfite sem mais pretensões. E aí ela me tirou desse centro e ela falou, se você quer ir para São Paulo, se você quer se vender diferente, você precisa ter uma apresentação diferente. Aí eu falei, é isso. Então ela me ajudou muito, porque eu passei várias e várias noites depois disso pensando em como eu iria me apresentar. Como se uma pessoa pedisse um currículo para mim, como que eu iria enviar meu currículo para um QR Code? Não sei, mas eu me coloquei a essa prova, a de fazer isso, e eu falo para vocês que eu tento fazer isso até hoje. Então, assim, a gente bolou um currículo que me ajudou muito, muito, muito mesmo, que esse currículo me abriu portas, né, para trabalho, mas também para bate-papo com profissionais incríveis do mercado. Então, assim, eu acho que nós, como publicitários, precisamos ter uma apresentação criativa do nosso trabalho, do nosso eu, para que na hora que eu tiver uma oportunidade de se vender, eu preciso mostrar essa criatividade que eu tenho. E isso eu acho que não depende de você ser um profissional de criação. Eu sou um profissional de atendimento, mas eu fiz um currículo no Photoshop, onde ele era preto, com cores vibrantes, que chamava a atenção, e isso me deu um trabalho, por exemplo, porque na época eu fui contratado por uma diretora que ela chegou em mim e ela falou, eu nunca vi um atendimento com um currículo tão diferente assim, e isso me chamou a atenção, por isso que eu te chamei,
e você estava preparado e por isso que você está contratado. Então, eu acho que nós precisamos ter uma apresentação criativa, sabe? Então, deixa esse exercício aqui para a gente pensar juntos. Um ponto muito importante, e eu percebi isso muito tarde, e que hoje eu me coloco para pensar e falo, poxa, quanto que eu poderia ter aprendido ainda mais? Que é a questão de você investir em você. Ah, mas eu estou fazendo a faculdade. A faculdade é muito boa, ainda mais a Uniara, ela coloca você para fazer vários treinamentos da vida real, com palestras, com cursos que você precisa fazer, e isso ajuda muito. Mas essa questão de investir em você, o que eu falo aqui, é de você investir na sua carreira. Então, você está fazendo uma faculdade, faça curso para complementar a sua graduação. Isso me ajudou muito. Só que, como eu destaquei aqui para vocês, eu percebi isso no final do terceiro ano. Eu percebi isso em outubro. E aí que eu falei, poxa, eu preciso, já que eu quero seguir essa área de atendimento, eu preciso ir atrás para me especializar nessa área. Lá em 2000, e a gente está falando lá atrás, né, em 2012, 2013, em Araraquara chegava muito poucas palestras e cursos voltados para outras áreas que não seria a criação. Começou um movimento de social media muito puxado também pelo professor Samuel, pelo Temo, e pela Lana, pela Marcinha, de trazer eventos de social media para Araraquara, então isso ajudou a dar uma movimentada também no mercado para esse departamento. Mas para a área de atendimento, por exemplo, que eu queria aprender, eu queria ter mais, aprender essa questão de jogo de cintura que todo mundo falava, eu tive que sair de Araraquara e vir para São Paulo, fazer alguns cursos que me deram uma base muito boa, me prepararam também muito bem, e me deram um know-how muito bom para que eu pudesse conseguir dar esse passo à frente. Então, essa questão de investir em você, se eu posso hoje te dar uma dica, é isso, sabe? Faça curso, faça palestra. Hoje tem ainda mais um conteúdo gratuito, um conteúdo na internet. Então, assim, pegue isso e invista em você. Faça idiomas, sabe? Eu atendi muitas contas na América Latina. Então, assim, o espanhol me ajudou muito. Então, quando eu estava preparado para isso, também me abriu outras oportunidades. Então, essa questão, invista em você, leva a sério, porque o retorno, eu te garanto, o retorno não vai vir amanhã. Mas, daqui 1, 2, 3 anos, talvez você consiga uma oportunidade que você começou a desenhar lá atrás. Então, eu acho isso muito importante. Esse outro ponto que eu destaco aqui para vocês, eu acho que vocês ouviram já um pouco, e até das nossas mães, de você precisa trabalhar, esquece essa coisa de internet e tudo mais. Mas eu acho, elas têm um pouco razão, tá? Vamos dar um braço um pouco a torcer. Porque o que eu destaco aqui para vocês é que quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive essa ansiedade de já começar a trabalhar com comunicação, de já entrar numa agência, de ter essa vivência do dia a dia e já ir aprendendo. Infelizmente, eu não consegui logo de cara, porque muitas das vagas que apareciam no começo era para ser voltado para a área de criação e eu não tinha dotes criativos muito bons, então eu sempre não era escolhido nas entrevistas. Mas até que eu cheguei no momento que eu falei, eu preciso trabalhar. Se não for numa agência, se não for numa empresa com a área de marketing, eu preciso trabalhar. Foi aí que eu trabalhei de mensageiro, de manobrista, em um hotel em Araraquara, ali perto da unidade 1 da Uniara, e foi muito bom, porque começou a me trazer muito insumo para que eu pudesse dar esse passo adiante. Então, trabalhar lá me deu muito senso de responsabilidade. Eu tinha agora que fazer as coisas, eu tinha que fazer acontecer, porque senão eu era responsável pelo meu trabalho. Não é mais a questão que você pede ajuda agora para sua mãe, para o seu pai,
ou para o seu amigo, você começa a andar e caminhar com suas próprias pernas. Então, isso é muito importante, você já começar a ter essa visão. E até mesmo de você procurar, porque enquanto eu estava trabalhando lá de manobrista, eu não desisti do meu sonho de trabalhar em uma agência, e saí de lá, eu fui trabalhar na Uniara, no centro de turismo, depois de lá eu fui para Contexto, que foi a minha primeira agência de publicidade que eu trabalhei. Então, eu sempre quis, sempre me movimentei e sempre fui aprendendo. Eu acho que o trabalho, ele sempre tem alguma coisa para te passar e para você levar isso para o resto da sua vida. Esse outro ponto que eu destaco aqui para vocês, a questão de planejar, ele é muito importante. E isso se você quer ficar em Araraquara, se você quer ir para Ribeirão, se você quer ficar na sua cidade, isso vale para tudo. Porque você precisa saber qual vai ser o seu próximo passo. Você precisa saber qual que é a sua próxima parada, né? Seu next step. Então, é muito importante você ter essa visão do macro para você começar a desenhar. Então, eu sempre tive vontade muito de vir para São Paulo, de ter esse contato com grandes agências, grandes anunciantes. E aí foi que, no terceiro ano, eu comecei a planejar a minha vinda para São Paulo. Então, eu comecei a enxergar o que eu precisava para ir para São Paulo. E comecei a pegar um caderno e colocar as coisas, bem simples, bem manual, e comecei a me provocar. Poxa, eu preciso ir para São Paulo. Lá eles vão estar preparados, o que eu preciso? Preciso de curso, preciso fazer isso. E fui anotando e me cobrava, porque eu falava, olha, então eu preciso fazer um curso, mas então por exemplo, até daqui 4 meses eu preciso estar com esse curso concluído. E eu ia atrás, eu economizava dinheiro, eu fazia tudo para que cumprisse esse meu planejamento. Então eu acho isso muito importante. Você precisa ter essa visão do que você precisa fazer para que você consiga trilhar esse seu caminho que você fez e que você precisa conseguir. Você é capaz de conseguir. Então, você precisa, é muito importante você planejar esses passos para você conseguir. E uma coisa que pode te ajudar muito é você a falar com os profissionais que te espelham. Eu, na minha época, eu tinha muita vergonha de falar com um profissional. Então, assim, por exemplo, a Uniara uma vez levou o profissional Sandro Nascimento, que na época era um dos diretores de criação da W Macan. Hoje tem uma agência em Araraquara também, e é um profissional excelentíssimo. Eu nunca conheci o Sandro pessoalmente, participei da palestra dele na Uniara, só que eu tinha muita vergonha, esperava todo mundo ir embora, e aí eu ficava lá, poxa, será que eu falo? Será que eu faço pergunta? Eu ficava com esse medo, né, de me expor, porque eu sempre fiquei com medo de falar alguma coisa errada. Então, eu sempre me aproximava, mas nesse dia o Sandro foi embora e eu acabei indo embora sem fazer perguntas. Foi aí que depois, né, quando chegou nesse terceiro ano que eu comecei a planejar, eu mandei uma mensagem para o Sandro no Facebook, e ele, como sempre, foi uma pessoa muito educada e me respondeu, por mais que é super ocupado. E o Sandro me ajudou muito, né? Não só ele, como outros profissionais me ajudaram muito, porque eu mandei mensagem no Facebook, no LinkedIn, e teve profissional que me respondeu, sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse senso. O não a gente já tem. O profissional, ele pode ser muito ocupado, mas por que não? Né? Então, eu acho que, deixa eu me apresentar, deixa eu falar o que eu estou sentindo. E eu mandei uma mensagem e eu conversei por um certo período que eu fiquei desempregado aqui em São Paulo, logo de cara quando eu vim, trabalhei 4 meses e fiquei desempregado, mas graças a Deus, depois de 2 meses eu consegui me realocar. E o Sandro me deu várias dicas, e não dicas de, fala com essa pessoa, não, dicas de comportamento, você precisa fazer isso. E uma que ele me deu, que eu não esqueço até hoje, ele falou, olha, vou te falar uma coisa, mas espero que você entenda bem. Vá numa loja legal e compre uma camisa,
uma bela camisa, uma calça, porque a apresentação é tudo. E, infelizmente, na primeira entrevista, eu lembro até hoje, na primeira entrevista que eu fui, depois de comprar uma camisa um pouco melhorzinha e uma calça, a pessoa chegou na recepção e falou, nossa, bela camisa, você que é o Luiz? Eu falei, sim, eu sou o Luiz. Então, isso foi muito impactante, esses toques, essas dicas, nós que estamos estudando, infelizmente, a gente não tem essa dinâmica, essa vivência, e esses profissionais, eles podem passar. Então, fala, manda uma mensagem, quem sabe ele não te responde, quem sabe ele não te ajuda, e isso é muito valioso, pode ter certeza. Esses dois últimos tópicos aqui, eu acho que vocês precisam começar a ter, se já não tem, para tudo na vida. Então, não se esqueça, você precisa ter força de vontade e você precisa não desistir. A força de vontade é que você precisa ter e tirar da onde você não tem forças, porque você vai conseguir. Tenha calma, você vai conseguir. E essa questão do não desista é muito forte para mim, e eu acho que vocês precisam ter isso muito forte. Quando eu fiz alguns cursos, fiz um currículo junto com a ajuda da Débora, e mandava aí em Araraquara, também disparava em São Paulo, e ninguém de Araraquara me respondia. Ninguém, nenhuma agência, nenhuma agência. Quando eu respondia, ia fazer uma entrevista, e aí eu chegava, e aí a pessoa, na época, me perguntava, qual é seu sonho profissional? E eu falava, é trabalhar em São Paulo. E aí, 99,9% das pessoas me respondiam, cara, você não vai conseguir, São Paulo é coisa que quem precisa fazer uma faculdade mais robusta, precisa ter indicações, você tem indicação, seu pai é publicitário? Eu falei, não tem ninguém na minha família que trabalha de comunicação, mas eu vou conseguir. Esquece, você não vai conseguir. Eu saía da entrevista com duas certezas. A primeira é que eu não ia ser contratado, porque eu tinha hora que eu batia um pouco de frente e falava, tá bom, mas eu vou conseguir. E a segunda certeza é que eu saía com esse não, que infelizmente eu não tinha conseguido esse emprego, mas eu saía falando, esse cara, ele não vai se lembrar de mim, mas eu vou me lembrar muito bem dele. E na hora que eu pegar o ônibus e ir com a minha mudança para São Paulo, eu vou lembrar de todos eles. E esse não vai me fazer acontecer. Então, esse não que você recebe dos seus familiares, você recebe dos seus amigos, você recebe numa entrevista, tira a força dele. Esse não, ele vai se virar o sim do amanhã. Então, não desista, você vai conseguir. E o que eu posso passar, um resumão, né, que não posso me estender muito aqui, mas espero que um dia eu possa voltar e até conhecer vocês pessoalmente, depois que tudo isso passar, seja a sua própria agência de publicidade. Eu falei ali para vocês que nós precisamos ser criativos, nós precisamos planejar, nós precisamos entender os meios, né, que a gente vai conseguir isso. Então, por que eu não faço um trabalho de uma agência de publicidade, né, que nós estamos aprendendo, vocês estão aprendendo a fazer? Por que eu não faço esse exercício comigo mesmo, né? Por exemplo, como que eu vou vender o Luiz para o mercado de trabalho? Como que eu vou vender o Luiz numa entrevista? Como que eu vou colocar o Luiz, como que ele vai se reportar dentre os meios, né? Eu falei da criatividade, de você se apresentar de uma forma diferente, criativo. Tá aí, ó, vamos pensar um pouco na questão da criação, para gente se apresentar diferente. Eu falei de planejar seus passos, um pouco de planejamento. A gente fala tanto de mídia, ser assertivos nos canais, por que não eu pensar em que canais eu vou usar para atingir as pessoas que eu preciso para conseguir uma entrevista, para conseguir uma oportunidade? Então, eu acho que esse é um exercício muito bom que vocês possam fazer. E, por favor, quem fizer, compartilha comigo, porque para a gente bater um papo, para a gente ir se ajudando, eu acho que essa é algo que a gente precisa fazer, se ajudar, porque todo mundo vai ganhar no final. E eu acho que esse exercício pode ser uma boa, porque eu faço esse exercício comigo e me ajuda muito a dar esse passo e me ajudou muito a chegar em São Paulo. Um outro ponto que eu e a Duda estávamos conversando
foi a questão de um profissional do interior sair, conseguir algo na capital e conseguir se estabelecer, né? Então, aqui eu trago mais alguns outros pontos para vocês, para a gente depois ir conversando. A primeira dica, e isso eu aprendi, sendo bem sincero com vocês, começo desse ano. LinkedIn é uma rede social que ganhou muito corpo e nós podemos utilizar isso de uma forma brilhante. Vocês fazem muito trabalhos e trabalhos muito bons, eu sei porque eu fiz, né? Então a gente faz TCC, a gente faz, por exemplo, no terceiro ano, que faz o case da agência, a construção da agência. Por que não usar o LinkedIn para mostrar o que vocês estão fazendo durante a faculdade e depois também utilizar isso? Eu comecei esse ano conversando com um amigo que trabalhava comigo na época, e eu falei, poxa, a gente precisa movimentar mais o LinkedIn. Aí ele falou, poxa, será que dá resultado? E a gente começou, a gente gosta de escrever, e aí a gente começou a publicar as coisas no LinkedIn, começou a dar resultado, as pessoas curtirem, não só curtirem, como comentarem, entrar em contato, para bater um papo. Não estou falando em questão de oportunidade de emprego, mas só de você conseguir bater um papo, conhecer pessoas e fazer essa troca de experiências é muito gratificante, é muito legal. Isso te enriquece muito. Então, use e abuse do LinkedIn. Sabe, é uma rede social muito boa. Então, vocês que estão na faculdade, aproveitem, porque se eu começasse a ter feito isso lá atrás, né, falando do meu TCC, do lançamento da minha agência experimental, caramba, quanto conteúdo eu não tinha gerado. Então, isso é muito bacana. Comecem, vai valer a pena. Essa questão de se entregar às possibilidades, eu acho ela muito importante. Eu vim para São Paulo para trilhar uma carreira profissional. Era isso, esse era o meu objetivo. Para ser sincero, eu falei, eu preciso ir para São Paulo para trabalhar. É isso. Eu não sei se eu vou fazer amigos, eu não sei se eu vou conhecer alguém, eu vou para trilhar uma carreira profissional. Mas eu vim querendo viver isso e não querendo mais voltar para o interior, sendo bem sincero com vocês. E foi daí que eu comecei a viver essas possibilidades. Então, o trabalho me trouxe possibilidades de, por exemplo, eu ter feito amigos que, dentro de uma agência, que, por exemplo, virou padrinho do meu casamento. Eu conheci a minha esposa em São Paulo. Eu comecei a fazer conexões. Então, muito mais que trabalho, São Paulo me deu uma vida, me deu oportunidades de crescer profissionalmente e pessoalmente ainda mais. Então, eu acho que você se entregar e você falar, poxa, eu quero ficar em Araraquara, mas quero ter uma carreira sólida, se entregue às possibilidades que você vai ter. Eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para qualquer lugar do mundo, vá, mas vá aberto, de coração aberto, e se entregue às possibilidades que você vai conseguir, que você acha que você não vai conseguir, você vê outras, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que saiu de uma agência que virou padrinho do meu casamento, eu nunca pensei nisso. Conheci a minha esposa, né? Também não pensei nisso. Mas foram possibilidades e oportunidades que São Paulo me deu e eu agarrei. Então, eu acho importante você estar aberto também a essas possibilidades. E uma questão muito forte é você entender as suas necessidades. Até mesmo hoje eu estava conversando um pouco com a Duda, e a gente conversando, eu tive que entender as minhas necessidades para cada dia mais ser um profissional melhor. Então, por exemplo, eu estava numa agência, na Ref+, trabalhando com um cliente Decolar.com, eu atendia toda a América Latina, a gente fazia desdobramento de filme, spot de rádio, anúncio de jornal, fazia tudo para eles. E foi uma escola muito boa para mim, e trabalhar lá, eu parecia que estava em casa mesmo. São pessoas que eu admiro até hoje, tenho contato.
e me ensinou muito. Me deu um corpo no mundo offline muito grande. Só que chegou um determinado momento que eu tive uma necessidade de entender como que era um mundo corporativo de uma agência global. Que é essa questão que eles falam que tem reporte, tem um alinhamento global, o que, que é isso? E eu surgi essa necessidade para que eu pudesse aprender. Foi aí que eu saí da Ref Mais e fui para a W Macan para entender essa questão de trabalhar numa grande agência de São Paulo, de poder descer o andar e olhar para o lado e ver o Washington Oliveto e ver grandes nomes da publicidade. Então, eu tive uma necessidade e fui em busca para supri-la. Depois de um certo momento, eu tive uma outra necessidade que foi aprender muito a questão do mundo online. Tanto a questão de dashboard, de CPC, quanto a social media, algo que eu já tinha um pouco, porque até abrindo aqui, eu fui um Zé estagiário do Social Media Cast e foi um prazer escrever e aprender com Samuel, Temo, Alana, que foram, além de profissionais, muito amigos e conselheiros para mim, e então, assim, isso me trouxe muita bagagem. Então, depois de um certo período na W Macan, eu tive essa necessidade de aprender o mundo online. Foi onde eu saio da W Macan e vou para a ID TBWA, uma agência específica no mundo digital, que faz muito trabalho no mundo digital, e mergulhei de cabeça para aprender. Então, eu entendi a minha necessidade e fiz esse deslocamento. Eu tive que abrir mão, né, de trabalhar numa agência top 3 aí do Brasil, mas eu tive uma necessidade que eu preciso suprir para eu ser um profissional melhor. Então, isso é muito importante entender para que você possa dar esse passo adiante. Essa questão aqui do sangue de barata eu acho que muita gente fala para vocês, mãe e tudo mais, mas é verdade, você precisa ter um pouco de sangue de barata, isso não só em São Paulo, mas eu acho que quando você se propõe a conhecer o mundo corporativo, e eu até coloco aqui um pouquinho de sangue de barata barra paciência, porque no mundo corporativo você tem que entender que tem uma cadeia por trás. Você precisa entender que existem pessoas que têm ainda mais know-how para pensar estrategicamente para que essa corporação como um todo comece a caminhar e continue caminhando. Então, no dia a dia, tem certas situações que você precisa entender, infelizmente, passar. E, por exemplo, eu passei e foi numa reunião, deu um certo problema com o cliente, e ela era superior que eu, mas ela não era minha superior. E numa reunião ela apontou falando que eu tinha feito coisa errada e tudo mais, e que, felizmente, aquela vez, eu acho que não tem problema nenhum de errar, eu sempre fui a favor de que, óbvio, não é legal errar, mas se você erra, levanta a mão, vamos se ajudar e tudo mais. Ela apontou e falou, foi o Luiz que errou. E eu fiquei sem reação no momento, porque eu não sabia o que fazer. Poxa, ela está me acusando de uma coisa que não fui eu, e eu fiquei sem reação no momento. E que esse gestor, que virou meu padrinho de casamento depois, ele me ensinou muito e me ensina até hoje, a gente troca muito até hoje, foi essa questão de você precisa ter esse sangue, você precisa ter paciência. Então, duas coisas assim que ele me ensinou muito foi essa questão que a gente precisa ter essa clareza para entender um pouco essa questão do mundo corporativo, porque às vezes foge muito da nossa alçada, porque quando a gente começa, nós somos assistente, estagiário, executivo, supervisor, gerente, mas essas coisas do mundo corporativo fica muito pro alto calão, né, diretor, vice-presidente para cima. Então é algo que eu acho legal nós já irmos percebendo e já ir agregando isso para a gente ter esse tato mais para frente. E a questão até da paciência que eu falei, isso é necessário, ainda mais falando-se em São Paulo, eu acho que em qualquer outro mercado
nós precisamos ter paciência, nós precisamos enxergar, precisamos ter essa calma, respirar, para que as coisas consigam fluir de um jeito e de um processo melhor. Essa questão que eu marco aqui, de esteja aberto a saber sobre as outras áreas, hoje, eu sempre me tive na minha cabeça que eu queria ser um profissional de atendimento, mas eu sempre tive curiosidade. Então, por exemplo, fui lá ser o estagiário do Social Media Cast, porque eu gosto muito de escrever e gostava muito dessa questão das redes sociais. Depois eu fui fazer um curso de planejamento, fui querer entender como que era o Photoshop, porque o que eu sempre falo para a equipe que eu estou liderando e para as pessoas que estão ali no dia a dia comigo, é que nós podemos conversar e discutir, poxa, o Luiz está errado, o Luiz está certo, e a gente chegar num acordo comum. Mas me enganar, eu não quero. Então, foi aí que eu comecei a tentar aprender um pouco de mídia, um pouco de planejamento, um pouco de BI, para que isso também pudesse agregar no meu dia a dia e que eu pudesse ser um profissional mais corpado ainda. Então, eu acho isso importante. Nós não precisamos se especializar na área do amiguinho, mas eu acho que a gente sim precisa ter essa noção, precisa ter esse conhecimento, até mesmo para ajudar quando tem um problema, até mesmo para solucionar quando tem uma campanha e você já começar a guiar e começar a trazer um pouco de clareza para o seu time, para o seu cliente, isso te ajuda muito. Outra questão é você se preparar todos os dias. Aqui em São Paulo, a gente tem uma cobrança muito grande, o que eu acho que em Araraquara também pode ter, mas aqui em São Paulo, como a gente lida com grandes anunciantes, grandes números e tudo isso, nós precisamos se preparar. E eu me cobro todo dia para que eu seja um profissional melhor, seja uma pessoa melhor, que eu pegue e falo, poxa, o que eu errei ontem que eu não vou mais errar hoje? Então, nós precisamos se preparar. E a gente precisa se preparar para ter uma oportunidade. Por exemplo, se eu tiver uma entrevista e o cara falar que ele tem a vaga e quer me contratar, o que eu preciso responder para ele? Eu preciso ter esse mapeamento, eu preciso me preparar para qualquer oportunidade ou ocasião que aconteça no meu dia a dia. Isso aqui, por exemplo, eu teve uma época que eu estava aqui em São Paulo e eu fui pedir um aumento e o rapaz, na época, veio e ele deu 5% de aumento para mim. E na época eu já ganhava pouco, e 5% era quase nada, e eu não estava preparado. E aí ele estendeu a mão e falou, você gostou? Aí eu estendi, apertei a mão, gostei. E eu saí, não estava contente, mas eu não estava preparado para aquilo. Então, eu acho que nós precisamos se preparar para tudo. Pensa, se você vai numa reunião, pensa que o seu cliente ele vai te perguntar sobre tudo, e você precisa ter a resposta para tudo. Se prepare, se cobre todos os dias, porque isso vai fazer com que você acrescente no seu caminhar para que você possa chegar lá e chegar preparado. Isso que é importante. Valorizar seu potencial é muito importante. Você precisa também, já que você faz curso, já que o Luiz falou para mim, fazer curso, planejar, você também precisa se valorizar. Então, na hora até mesmo de uma reunião dentro da agência ou empresa que você trabalhe, ou numa oportunidade de uma entrevista, você precisa saber se valorizar. Você precisa saber o quanto que você está valendo. Então, isso é muito importante, sabe? Você saber valorizar o seu potencial. Poxa, eu não fiz tudo, mas eu estava naquela equipe brilhante que fez uma campanha excepcional para o Hospital de Amor e que ganhou Cannes, que ganhou um Leão de Cannes para o hospital. Caramba, por que eu não vou valorizar o meu potencial?
porque eu estava nessa equipe, eu também ajudei, eu também contribuí. Então, é você entender o quanta coisa você faz e também valorizar isso. É muito importante você ter isso bom no sangue para que você faça também sempre possível. Essa daqui que eu destaco é até uma dica assim de coração. Saiba a diferença entre bruto e líquido, porque uma vez uma agência me contatou e falou assim: a gente quer contratar você. Aí eu falei: poxa, que legal, nossa, fiquei super feliz. E ela falou: quanto que você gostaria de ganhar? Aí eu falei: nossa, será? Vou pedir o que eu quero. Fiquei assim, falei o que eu queria, e eles falaram: tá bom, é isso? Tá contratado. Aí eu falei: sério? Sério? Aí eu falei: maravilha. E estourei, vou dar uma festa para meus amigos, vai ser ótimo. Aí no primeiro mês veio, eu olhei lá, eu falei: que é isso aqui? Aí liguei no RH, perguntei. Ela: então, é que tem desconto, essas coisas e tudo mais. Então foi aí que aquele salário do sonho foi por água abaixo, porque tinha descontos e tudo mais. E foi aí que eu aprendi a diferença entre bruto e líquido. Então, na hora que você for negociar um salário ou qualquer outra coisa, saiba essa diferença, porque pode fazer a diferença no final do mês. E outros dois pontos que eu destaco para vocês, sejam éticos. E acreditem nos pilares que vocês têm para si. Se você acredita que não é legal jogar sujo, não jogue. Poxa, mas aquele cara que está jogando sujo, ele foi promovido e de executivo ele virou supervisor e virou gerente em menos de 2 anos. Mas ele está jogando sujo. Calma. Acredite no seu potencial e acredite no que você tem com crença, porque nada melhor do que você dormir à noite, colocar sua cabeça no travesseiro e saber que você foi limpo, você errou, mas você levantou a mão e pediu ajuda, ou você já correu e já propôs a melhor solução. Então, aqui, nesse mundo corporativo, que é um mundo muito louco, muito cobrado, seja ético consigo mesmo, aqui, siga o seu coração e faça essas crenças suas, esses pilares, valerem a pena, porque na hora de você deitar e saber que você jogou limpo, é muito bom. E não desista, não desista. Eu acho que é difícil, a caminhada não é fácil, é muito desgastante, ainda mais para alguém que, por exemplo, eu tive que sair de Araraquara, vir para São Paulo. Para quem me conhece, eu gosto muito de estar próximo aos meus familiares, aos meus amigos, e quando eu tive que perder esse convívio diário, muito próximo, isso me fez muita falta. Mas, acima de tudo, eu coloquei meu sonho. E falei: eu vou fazer, e vou fazer não só por mim, como por eles. E não desisti. Estou aqui, já vai fazer 6 anos, e estou aqui me cobrando para que eu possa ser um profissional e, acima de tudo, uma pessoa cada dia melhor para estar no mercado de trabalho, para estar oferecendo o melhor para o meu cliente, e não só para o meu cliente, como para a agência que eu estiver vestindo a camisa. E aqui o que eu posso falar para vocês, não podendo falar, mas seja porque o mundo realmente ele está cheio de pessoas que acham que estão ganhando, né? Eu vou falar que eu vou fazer isso, mas eu faço depois, né? Deixa eu ir embora cedo, deixa eu fazer isso. Cara, você fazendo isso, você está se enganando, né? Então, quando você está vestindo a camisa de uma empresa ou fazendo qualquer outra coisa fora desse mundo profissional, se proponha a ser essa pessoa, porque vai valer a pena. Então, assim, quando você se destaca e você é essa pessoa diferenciada, você pode ter certeza que pode acontecer uma pandemia, você vai ter lugar, você vai estar sendo olhado pelas pessoas, então se proponha a ser essa pessoa diferenciada. Saia desse mundo do mais ou menos e se proponha a ser essa pessoa
de coração, o que eu posso falar e passar aqui para vocês, eu tive que tirar um pouquinho das coisas e deixar algo mais enxuto, mas tomara que vocês gostem e que a gente possa se falar mais vezes e tomara que aí em Araraquara e pessoalmente. O que eu falo do meu coração para vocês é acreditem fielmente nos sonhos de vocês. Eles são possíveis. Talvez eles custem algo que você não esteja preparado, então é importante você se preparar. Talvez ele é algo que é difícil de conseguir, mas é seu sonho. Então você precisa fazer um acordo consigo mesmo, que é eu não vou deixar de acreditar nos meus sonhos. Isso é muito importante. Quando eu saía de uma entrevista que eu recebi um não, quando eu sempre saía que alguém falava você não vai conseguir, eu tirava essa força e falava, cara, esse meu sonho ele é possível. Eu tive o sonho de vir para São Paulo, eu consegui. Eu tive o sonho de trabalhar numa grande agência, graças a Deus eu consegui. E agora eu tenho mais outros sonhos que, se Deus quiser, daqui a algum tempo eu venho e conto para vocês que viraram realidades. Então, seu sonho ele é possível. Acredite, porque você vai conseguir. E aqui eu deixo o meu, mais uma vez, meu muito obrigado a todos, não só a Duda pelo convite, o Samuel, a Karine, que me ajudaram muito na questão de testes e tudo mais, mas a todos vocês aqui, a quase 90 pessoas que estão aqui hoje me ouvindo. E se você fizer aquele teste do agência, se avaliar como uma agência de publicidade, entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia, não só por isso, mas se vocês tiverem qualquer outra pedido de ajuda, outra conversa, vamos se conectar, vamos se ajudar. Eu acho que essa pandemia, infelizmente, né, está causando muita coisa ruim, mas felizmente ela não trouxe algo que é essa questão da ajuda. Vamos se ajudar e todo mundo vai sair combinado. Eu vou agora ver aqui as perguntas. Será que tem? Olha, Sandro Nascimento, esse mestre da comunicação. E que legal, cara. Lembrei do nosso papo, bora, boa. O Sandro foi um mestre, um professor para mim. Como eu disse para vocês, ele me ajudou muito, 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 muito. Eu lembrava muito bem do Sandro. Infelizmente, a gente não se conhece pessoalmente, mas espero um dia poder conhecer e agradecer ele, talvez com um abraço, ou talvez só um toque de cotovelo. Mas o Sandro, ele me ajudou não só nessa dica da roupa, mas em muitas das coisas, a se posicionar, como que eu ia, ele me deu uma encorpada disso que eu falei para vocês, de não só com contatos, fala com essa pessoa, fala com esse, fala com aquele, mas de sim como eu vou chegar e como que eu vou me reportar para que essa pessoa olhe para mim e me veja como um profissional preparado. Então, assim, o Sandro foi para mim um profissional, e mais do que um profissional, um mentor que me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje. Obrigado, Sandro, de coração. Grande professor Laércio. Esse daí me ajudou também muito nessa caminhada, assim como a Duda comentou, e que eu tive que deixar de fora. Espero um dia voltar para falar com vocês. Eu tive que ficar nessa meia vida entre São Paulo e Araraquara para concluir o curso, e o Laércio foi um professor que me ajudou muito. Então, Laércio, brigadão e um beijão para você. Meu amigo, que exemplo de determinação, sem querer ser um pecado, parabéns. Sua história será muito importante para muita gente. Espero ajudar, isso que é importante. Estou aqui, vocês, como professores e como mentores, podem sempre contar comigo. Mas agora uma pergunta, vamos lá. Qual o seu próximo sonho profissional? E o que está se preparando para este salto na carreira? Olha, meus próximos sonhos profissional, eu tenho alguns. Eu tenho um sonho de voltar para uma grande agência e
e voltar a ter contato com mais alguns profissionais que eu tenho vontade de aprender. A minha grande frustração, e vocês podem me julgar, mas minha grande frustração foi não trabalhar com o Roberto Justo, porque eu via no Roberto Justo um profissional de business muito forte, com uma veia muito forte para isso, e eu me cobro isso hoje, por exemplo. Eu faço parte do grupo de atendimentos e negócios, e isso eu tento ser um cara cada vez mais de business, onde traz para a agência novos negócios, não só novos negócios, como novas oportunidades dentro do próprio cliente que a agência já tem. Então, tá aí algumas coisas que eu tenho vontade. Eu tenho muita vontade de voltar. Eu recentemente voltei a escrever para alguns veículos de comunicação. Tenho vontade de voltar, que foi algo que eu trago desde lá do Social Media Cast, e é muito bom, e isso me faz a cada dia expor minha opinião sobre o mercado, para que eu possa conseguir chegar lá a cada dia. Vou te compartilhar aqui, óbvio, eu tenho um sonho de um dia poder, se Deus quiser, chegar a ser CEO de uma agência, e quem sabe esse ruivo caipira que vos fala não consiga ser gerente, ser diretor, ser vice-presidente, e quem sabe um dia chegar a voos ainda mais altos. Oi, Natália. Eu acho que é. Natália, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Como você costuma publicar os seus trabalhos no LinkedIn? Uma coisa que eu venho aprendendo, e eu acho isso legal, eu sempre pego. Então, por exemplo, recentemente, ano passado, em dezembro do ano passado, a gente fez para Claro a cobertura e todo o desenvolvimento do show da Anitta em Madureira. O mesmo show que ela fez no Rock in Rio, ela fez em Madureira. E a gente fez toda a cobertura, a transmissão, foi tudo pelo canal da Claro e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei isso, eu coloquei um pouco, porque o LinkedIn também limita um pouco os caracteres, então você tem que dar uma enxugada, mas eu coloquei tanto o que era a ideia, fiz um case, que era a ideia, alguns resultados, e uma coisa que é muito importante, eu acho, é você mencionar as pessoas que estão relacionadas, porque isso também elas podem recompartilhar e fazer com que seu post chegue ainda mais longe. E eu acho isso super importante, você colocar a equipe, porque mostra essa questão que você não está fazendo isso sozinho. Então, sempre possível, eu sempre coloco a equipe que está dedicada, mas eu sempre tento colocar de uma forma simples e didática, um pouco que eu gosto de falar, eu acho que vocês perceberam aqui, os trabalhos. Então, objetivos, resultados, e aí a gente vê e vai adaptando um pouquinho para ver o que cada rede gosta mais. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Será que teve mais perguntas? Camila, eu vou ser sincero, ela é a minha esposa. Obrigado, viu, amor? Você é um grande exemplo, parabéns. Mudaria alguma coisa para chegar onde chegou? Olha, eu tive que abrir mão de muita coisa para chegar onde eu cheguei hoje, mas eu estou muito feliz, sabe? Poder trabalhar em grandes agências, poder ter esse reconhecimento, poder estar cada dia caminhando, poder ganhar, por exemplo, uma premiação em Cannes, que é o festival mais glorioso da publicidade mundial, isso daí acrescenta muito profissionalmente. Eu acho que se eu tivesse com a cabeça que hoje o Luiz, de 27 anos, tem, e eu tivesse, por exemplo, fazendo faculdade, é óbvio que eu teria seguido os meus conselhos que eu passei aqui. Teria começado a me preparar mais, eu teria começado a me expor mais, eu teria começado a fazer isso para que eu pudesse, talvez, hoje, estar um passo adiante. Não sei, mas seriam coisas que certamente eu teria feito. Stefano, esse é um padrinho do meu casamento, um dos meus espelhos hoje, é um grande profissional, trabalha numa grande agência, grandes clientes. Esse cara aí também tem um futuro brilhante, eu sou um grande admirador do trabalho dele.
Quando você descobriu que era esse... Ih, cortou. Eu vou para, então, a pergunta da Cida. Opa, voltou. Qual era o caminho que você queria seguir para a sua vida? Quando você descobriu que era... Ah, cara, eu descobri, engraçado isso, mas eu descobri que eu queria trabalhar com publicidade e que eu queria estar em São Paulo quando eu comecei por uma noite em casa, zapeando no controle, eu comecei a assistir o Aprendiz com o Roberto Justus, porque eu acho que daí vem minha admiração por ele, e eu via aquele profissional, ele se colocando muito bem, ele se vendendo, ele se reportando muito bem, e isso me trouxe uma coisa que eu falei, caramba, quem que é esse cara? E na época, eu lembro que eu ainda estudava no colégio, e infelizmente em Araraquara não tinha biblioteca, eu lembro que eu liguei para minha madrinha e falei para ela se ela podia comprar o livro, a biografia do Roberto Justus, e ela comprou, me deu de presente, e eu li e leio até hoje, e foi aí, eu acho que começou a me despertar esse interesse, tanto por publicidade, quanto também ir para São Paulo, em poder trabalhar com Roberto Justo, Washington Oliveto e outros grandes caras. Eu acho que veio daí essa questão da minha paixão pela publicidade. Cida, ela é minha sogra, tá? Um beijo. Qual é a sua maior inspiração? Orgulho de você. Ah, muito obrigado. Minha maior inspiração, eu tenho algumas. Teve muita gente que me ajudou aqui, como eu falei do Sandro, eu falei do Stefano. Então, essas foram minhas inspirações que eu tenho até hoje, né? E que eu tive um pouco de contato. Então, eu tenho essas inspirações que são próximas, mas também tenho inspiração em pessoas do mercado, como, por exemplo, Oliveto, Nizam, Roberto, Eduardo, Simon, pessoas que fazem hoje o mercado acontecer, tem muita gente boa, e me inspiram cada dia mais para fazer também acontecer, de ser um líder, um gestor, que eu possa chegar e possa estar preparado. Então, tem muita gente que me inspira hoje, eu acho que é algo que vem acrescentando e cada dia vem mais pessoas, ainda bem, para suprir e ter essa inspiração que eu quero chegar cada dia mais e mais longe. Jéssica. Oi, Jéssica. Beijão, obrigado. Como funcionou o processo seletivo para você, morando em Araraquara e buscando vagas em São Paulo? Legal essa pergunta, porque quando eu comecei a fazer cursos em São Paulo, o que eu fazia? Eu ficava na casa da minha madrinha, que também é uma mãezona para mim, me ajudou muito. Eu ficava na casa dela, e aí de manhã e de tarde, manhã, eu listava as agências, então eu pegava assim, agência de publicidade da Vila Olímpia. Então eu colocava tipo 10 agências, endereço, aí eu buscava o nome de algum profissional de atendimento ou RH, e aí à tarde eu pegava metrô e conhecia São Paulo, e aí eu via agência entregando currículo, tentando entregar direto na mão, e à noite eu ia para o curso aprender. Quando eu voltei para Araraquara, eu entregava os dois, né, esse mesmo currículo que eu entregava em São Paulo, eu entregava em Araraquara, e por grande curiosidade, eu tive muito mais retorno de São Paulo do que de Araraquara na minha época. E na época, quando começou a vir essas oportunidades, eu participei de 2 entrevistas. Na época, eu trabalhava na Contexto e tive uma diretora que também era muito parceira, e quando eu chegava para ela, eu falava para ela eu falei, olha, eu tenho uma entrevista, posso amanhã não vir, que eu preciso ir para São Paulo? Ela sempre me ajudou muito. O que eu fazia? Eu pegava um ônibus, 3 horas da manhã em Araraquara, vinha para São Paulo, fazia entrevista e voltava para Araraquara. Uma vez que eu fiz isso, que foi a vez que eu vim para São Paulo, eu não queria contar para meus pais. Quem ficou sabendo, assim, foi meu pai. Pelo que eu me lembro, minha mãe, eu nem contei para ela, porque eu tinha muito esse anseio
de querer fazer as coisas acontecerem, eu tinha muito medo de minha mãe não deixar, meu pai não deixar, então eu contava para as menos pessoas possíveis. Então o processo foi esse, e a vez que deu certo, eu fui para São Paulo, voltei, e quando eu estava saindo do metrô, chegando na rodoviária para pegar o ônibus de volta para Araraquara, bate e volta, eles me ligaram da agência e falaram, a vaga é sua, se você quiser pode vir, a gente te dá um mês aí, e aí foi esse um mês que começou a correria, que eu cheguei para a Duda, Laércio, Multiblack, todos os professores, para que pudessem me ajudar, para que eu conseguisse realizar esse sonho de ir para trabalhar em São Paulo. Bianca, obrigado. Que história incrível, Luiz, parabéns. Além da saudade da família, qual foi a maior dificuldade que enfrentou após chegar em São Paulo? Olha, a maior dificuldade que eu enfrentei quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em São Paulo em março. Em junho, minha madrinha viajou e eu morava com ela. E eu, aquele caipira que eu não falava muito com as pessoas, então meu ritmo era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E quando a minha madrinha, ela viajou, eu não tinha ninguém. Pensa, eu saí de Araraquara, que eu tinha um contato com meus pais, eu morava com meus pais e meus 2 irmãos. Fora meus amigos do lado, vizinho e tudo mais. E quando eu cheguei em São Paulo, a pessoa que eu mais conversava, tirando minha madrinha e as pessoas da agência, era o porteiro. Porque eu chegava, falava, boa noite, não sei o quê, e conversava um pouquinho com ele, e na hora de subir no elevador, as pessoas não têm muita cordialidade aqui de se abrirem, são pessoas mais fechadas, mas é pelo âmbito, pela cultura da cidade, isso não tem problema. Só que, com a minha madrinha viajando, eu senti uma enorme dificuldade, uma enorme, porque eu fiquei um mês na casa dela, voltando todo final de semana, só que nas vezes que meu pai e minha mãe me levavam na rodoviária, e eu via minha mãe chorando, mas minha mãe estava chorando porque ela estava feliz que eu estava conseguindo realizar meu sonho, eu tive vontade de voltar. Eu tive vontade de falar, isso aqui não é para mim, eu preciso de ter pessoas, eu preciso conversar. Isso foi muito difícil para mim, isso foi muito difícil, mas que, graças a Deus, eu consegui resistir. Então, teve aquela força de vontade, teve aquela questão de você não desistir do seu sonho. É difícil, eu não vou falar para vocês que é fácil. Não, para mim não foi. Talvez para o Sandro ou para algum outro profissional que veio para São Paulo, conseguiu fazer com que as coisas fossem fáceis. Mas para mim não foi nesse começo, foi bastante difícil. Mas, graças a Deus, eu tive pessoas ao meu lado, como minha madrinha, que morei com ela há certo tempo, e que me ajudou muito nessa questão de ter alguém perto para conversar. E, óbvio, que depois eu fui me soltando cada dia mais e pude conhecer, por exemplo, o Stefano, que me levava na casa dele de domingo para almoçar com a família dele. Então, eu fui conhecendo pessoas e fui me soltando para que fosse recheando esse sonho de ficar em São Paulo. Henrique, noite, Henrique, tudo bom? Uma enorme gratidão por seu tempo e palestra. Imagina, eu que agradeço, de verdade, de coração. Saiba que você foi além do universo publicitário, você iluminou o nosso caminho para a vida. Obrigado. Imagina, cara, eu me vejo, é o que eu falo. Hoje eu fui, para chegar onde eu estou hoje, tive muitas pessoas que me ajudaram para chegar aqui. E nada melhor do que você retribuir isso, ajudando outras pessoas para chegarem, não só chegarem onde eu estou, mas chegarem muito mais além do que eu consegui. Então, o que tiver ao meu alcance, podem sempre contar comigo, não só você, como a Duda, o Niara e tudo mais, tá bom? Edu Fontoura. Opa, foi. Será que consegue voltar? Vamos lá. Vou na olha lá, voltou. Eduardo trabalhou comigo, a gente foi grande amigo, somos amigos até hoje. Um beijo grande para você, meu amigo. Excelente profissional, um exemplo para todos que estão buscando entrar ou estão atuando no mercado. Eu trabalhei com o Edu na Ref+, a gente trabalhou com Decolar na América Latina, e o Edu foi um parceiraço. A gente montou um time que todo dia a gente estava muito bem conectado, a gente se ajudava, a gente criou uma família mesmo. A gente falava ali que era muito bom trabalhar, sempre a gente falava que a gente lidava com esses profissionais, mas
do que a gente lida com a nossa própria família. Então, é necessário que a gente tenha um bom relacionamento. E a gente criou uma equipe que a gente tem um elo até hoje. Eu, ele, Stefano, é muito bom. Obrigadão, Edu. Vini é um parceiraço meu também, padrinho do meu casamento, sou padrinho do casamento dele. Um beijo para você e para as meninas. Sou seu fã, parabéns, Luiz. Pedro, vamos lá, Pedrão. Qual seria o seu conselho para um aluno que está em seu primeiro ano de curso de publicidade? Compartilha sonhos semelhantes ao seu, ainda não tem experiência. Pedrão, o que eu poderia te falar, meu amigo, é para você se especializar, cara. Se você quer seguir, por exemplo, tá? A área de criação, de atendimento, cara, vai olhar palestras, vai falar com profissionais que te inspiram, faça curso. Hoje tem muito curso gratuito que ajuda muito. Naquela época, por exemplo, eu ganhava na Contexto, na época, muito estágio, né? Eu fui fazer um curso na ESPM que pagava R$ 1.200. Então, assim, eu economizei muito dinheiro para conseguir fazer um curso legal. Então, o que eu posso te falar, se você tem esse sonho de vir para São Paulo, ou qualquer outra metrópole, ou qualquer outra cidade, cara, se prepara, se planeja. Faça talvez aquele exercício de você fazer a agência de publicidade vendendo o Pedro Coletti. Como que seria, né? Como que seria a apresentação dele? Como que eu posso incrementar mais o lado criativo? Eu acho que isso pode te ajudar muito a conseguir esse seu passo adiante. João Gil, também um parceiraço que virou meu grande amigo. A gente se conheceu na ID TBWA e é um amigão. Você acha que um MBA ou experiência internacional é indispensável para chegar em Business Leader? Olha, eu acho que quem tem esse contato fora, né, de um curso, de ou intercâmbio, eu acho que isso acrescenta muito na experiência do dia a dia, na experiência, porque os caras lá de fora, eles estão mais adiantados, né? Então, a gente vê aí, quando tem o Festival de Cannes, quando os profissionais de fora, eles vão palestrar, eles têm um conhecimento um pouco mais para frente. E quando a gente, por exemplo, vê um profissional brasileiro saindo e voltando, ele traz muita coisa legal. Eu acho que sim, as pessoas que têm essa oportunidade, é muito válido você fazer esse intercâmbio, esse curso, porque eu acho que quando você volta, além de você mostrar que seu idioma está tinindo, eu acho que você pode dar, sim, estar alguns passos à frente. Então, eu acho que pode ser, sim, uma boa de você estar sempre aprendendo, sempre se renovando. Eu acho isso muito legal. Marcinha, minha mãe. Oi, mãe. Beijo, saudades. Faz toda essa pandemia que eu não vejo meus pais. Estou morrendo de saudade. Obrigadão, mãe. E meu irmãozinho, meu irmão. Eu te amo. Beijo. Saudade de todos vocês aí de Araraquara. Minha irmã também. Faz muito tempo que eu não vou aí. Espero, talvez, voltar aí para Araraquara. Quem sabe um dia a gente se vê em uma palestra pessoalmente, poder se abraçar, poder se conhecer e eu poder cada dia mais, talvez, se vocês gostarem, passar um pouco desses passo a passo aqui que eu tive em São Paulo e poder ajudar vocês a cada dia mais seguir em frente. Isso que é importante, a gente vai se ajudar. Oi, Edu. Seu microfone. Aqui, obrigada. Boa, boa. Eu vim aqui, estou super orgulhosa, né? Que noite linda, que noite gostosa que vocês nos deram de presente. Isso é um presente, né? Eu quero muito agradecer, primeiro, a sua história, né? Essa história é linda e ela nos faz refletir mesmo no que a gente procura para os alunos, que é isso, é esse entusiasmo, esse não deixar para depois, é esse ir para cima das oportunidades, né, Luiz? É isso mesmo. A sua linda trajetória. Então, fico muito grata, eu agradeço a presença dos alunos, dos convidados, dos professores, dos seus convidados que estão aí, da sua família, né?
que eu tive o prazer de conhecer um pouquinho nas nossas apresentações, e acho que você deve ser um orgulho imenso, e tem que ser mesmo, é nosso, né? Como não vai ser da família, né? Estou tentando, cada dia mais Da sua orgulhar. esposa, né? Quando ela vier para cá, a gente vai se conhecer, e isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Então, em nome da Uniara, eu gostaria muito de agradecer a você pela gratidão, primeiro, que você tem pela vida, né? Pelo como você conseguiu conquistar essa gratidão no seu universo, e isso faz muito bem para a gente só vai para frente com gratidão. A sua gentileza com os alunos, com contar, com dividir, com mostrar, era bem isso que a gente queria, que a gente conversou, né? Mostrar para eles que é possível, né? Precisa de dedicação? Precisa, mas vamos lá, né? Vamos em frente, que acontece. A sua humildade de mostrar também detalhes importantes da sua vida, e eu vejo em você um grande profissional. Eu espero que todos vejam isso, viu? Conte sempre conosco, e certamente, quando a gente puder estar junto presencialmente, você estará aqui, tá? A gente marca um dia para passar o final de semana aqui com a família e vem conversar um pouquinho com os nossos alunos, né? Quem sabe a gente faz algo especial, tá bom? Grande abraço, né? Sem palavras. Com certeza. Imagina, eu que agradeço, Du, de verdade. Obrigado pelo convite de coração. Você sabe o quanto você me ajudou, o quanto os professores, então eu sou grato por isso e reconheço isso. Eu acho que é importante falar aqui. Então, assim, só obrigado, e sempre que você precisar, você tem agora no WhatsApp, eu também tenho o seu, pode me chamar, que a gente se ajuda e a gente vai ajudando cada dia mais esses alunos conseguirem a chegar nessa trajetória profissional que eles tanto sonham. Vão conseguir, sim. Você, como exemplo, é a maior referência. Então, me despeço e agradeço mais uma vez. Muito obrigada a todos. Até amanhã com a nossa sequência de palestras. Até mais.